Tratei a sarna com piolixina, mas as lesões voltaram. O que fazer? Bom, é uma pergunta bastante frequente, principalmente quanto à vivência de consultório. A gente acaba se deparando, né, com esses pacientes que já fizeram um tratamento prévio para a sarna com a permetrina, no caso, e ainda assim tiveram uma recorrência do quadro. Então eu vou estar explicando um pouquinho para vocês quais são as outras opções que a gente tem, como deve ser feito o tratamento da maneira correta. Muitas vezes esse quadro acaba sendo recorrente, recidivante, principalmente por falha de tratamento. Então eu vou deixar isso tudo bem claro para vocês. Então, inicialmente, só é importante a gente relembrar brevemente o que é a sarna. Pra gente, o termo dermatológico, o termo médico é a escabiose, causado por um ácaro. Geralmente os sintomas são uma coceira intensa pelo corpo todo, preferencialmente à noite, mais intensamente à noite, aliás, e que podem acontecer algumas feridinhas, geralmente algumas bolinhas avermelhadas, um pouquinho escoriadas, com a superfície um pouquinho mais crostosa mesmo, como se fosse uma casquinha de um machucado, que geralmente são as lesões provocadas pelo ácaro. Ele acaba formando alguns túneis por baixo da pele. E todas essas lesões dão bastante coceira, são lesões que aparecem geralmente no tronco do paciente, nos membros superiores e inferiores, e geralmente são doenças é uma doença, na verdade, de transmissão muito rápida. Então qualquer contato com alguém que esteja com escabiose, com sarna, pode gerar o quadro de uma maneira super rápida. Então é importante que a gente identifique os sintomas o quanto antes, que o paciente já tenha alguma orientação o quanto antes, para não deixar esse quadro se alastrar, não deixar esse quadro piorar ainda mais. Quanto ao tratamento, a primeira linha que a gente tem de tratamentos para escabiose, para sarna, é a permetrina, a loção de permetrina. Tem algumas concentrações ali, varia conforme a idade do paciente, mas geralmente são bem efetivas nesse primeiro contato, nesse primeiro tratamento. E lembrando que a permetrina a gente utiliza sempre do pescoço para baixo, passar sempre entre os dedos, na região glútea, virilhas, região dos pés também, para que a gente consiga assim uma eficácia maior. E não basta só passar o produto, é fundamental que antes disso o paciente tenha tomado um banho com água quente, já tenha feito uma higienização correta da pele, logo em seguida já passe a permetrina, a loção de permetrina, e que ele permaneça algumas horas com a loção no corpo. Varia muito esse tempo, né, essa quantidade de horas que o paciente deve ficar. Geralmente eu oriento que os pacientes passem a noite inteira, durmam com o produto no corpo, no dia seguinte pela manhã façam um enxágue e lavem, tomem banho normalmente. Isso garante que a gente tenha uma boa hora ali de ação do produto diretamente em contato com a pele. E para que a gente melhore ainda mais o tratamento, é sempre importante avaliar todo o contexto familiar da residência do paciente, se ele tem familiares, amigos, pessoas conhecidas próximas que estejam também com sintomas semelhantes, que estejam com a coceira, com as lesões na pele, porque a gente acaba tendo que tratar toda a família, todo mundo que está em contato direto com o paciente. Então é fundamental a gente levar isso em consideração. Senão o paciente acaba se reinfectando por conta de outro familiar que acabou não tratando. Então é fundamental, para que a gente assegure a eficácia do tratamento, que todo mundo na casa seja tratado. E além disso, algumas dicas, principalmente quanto à higienização das roupas, dos itens pessoais, né? Então o ideal é que a gente faça uma lavagem com água quente, preferencialmente, de todas as roupas, roupa de cama, toalhas, roupa íntima, tudo que o paciente use no seu dia a dia, que ele tenha utilizado naquela última semana. Claro, algumas roupas que não possam, né, ser submetidas à água quente por risco de estragar, de manchar, de desbotar, a gente pode colocar todas essas roupas em sacos pretos, sacos de sanito mesmo, de lixo, dar um nó, deixar ele bem amarrado e deixar ele no escuro. Geralmente, após uns 5 dias, uma semana, tudo que tiver ali de ácaro ainda, de ovos, já vão ter morrido, já não vai ter mais nenhuma proliferação e nenhum tipo de retransmissão, nenhum tipo de recontato maléfico ali com esse agente. Então é uma opção também. E sempre passar ferro quente em todas as roupas ou um secador quente, tudo isso daí, todas essas fontes de calor vão ajudar com que a gente realmente extermine o agente causador. E por fim, caso ainda assim o paciente tenha feito todo esse tratamento correto, tenha feito o tratamento dos familiares, o tratamento e o manejo correto das roupas, dos itens pessoais, se ainda assim ele apresentar algum tipo de lesão, a gente pode fazer um novo ciclo de permetrina. E em muitos casos também a gente pode usar ivermectina, aí já é um remédio via oral, um comprimido, que a gente faz um cálculo ali da quantidade de comprimidos, principalmente pelo peso do paciente, que a gente pode estar utilizando de uma maneira já realmente mais efetiva. O ideal é que a gente faça um espaçamento e repita a medicação, faça um novo ciclo depois de 7 a 10 dias, por conta do próprio ciclo do ácaro de reprodução dele. Lembrando que em crianças a gente tem alguns cuidados especiais, a gente acaba não realizando ivermectina logo de cara. Ali a gente tem que considerar peso e idade da criança, mas todos os outros cuidados são válidos do mesmo jeito para crianças. E eu quero saber de vocês, você já teve sarna, já teve escabiose, já teve e voltou, ficou um tempo sem a lesão, o que você já fez de tratamento? Deixa aqui nos comentários para saber um pouquinho mais.
ver se eu consigo te ajudar também de alguma forma. E não esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho para as notificações e nos vemos no próximo vídeo.